Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Memória, né, do Brasil, memória do mundo, minha memória, nossas memórias, né? E hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente, um pouco mais rápido. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui para comentar sobre geopolítica, política econômica, economia, né, que são assuntos que me interessam muito, geopolítica, guerras e tudo, né? E eu tô assim um pouco desconfiado dessa linha política econômica do Trump. E ontem ele esteve no Congresso americano fazendo esse discurso tradicional e ele está deixando o discurso dele está muito ambíguo, né? A gente fica tentando entender o que ele está querendo dizer, né? Quando ele faz essa taxação enorme de 20 até 25% sobre produtos americanos em outros países, como China, Brasil, Canadá, México, né? 25% no México. O México é um país pobre, né? E a gente não consegue entender, porque no fim das contas, gente, quem paga por esse aumento de impostos, tarifas e cobranças, contribuições, somos nós, né? O cidadão comum que paga, né? Se ele faz, por exemplo, agora uma taxação, por exemplo, na China, digamos que o cara seja fã dos carros da BYD, por exemplo. Se bem que os americanos não são, né? Mas tem uma fatia minúscula de BYD vendendo nos Estados Unidos. Mas aí quem vai tem o desejo de comprar um carro da BYD não vai comprar mais, né? Porque americano, quando você sobe alguma coisa em 5%, 5% americano já está pulando, né, de raiva, de ódio, que aumentou. E a gente viu esse aumento nos últimos anos, né, especialmente nesse último governo Biden, né, que tudo subiu de preço assustadoramente, né? Coisa que você comprava por $1, está custando $2, né? Então, agora vem o Trump com essa política woke, que eu diria, ele anti-woke, e faz uma política dessa ambígua, né, de aumentar impostos. Quem vai se ferrar é o americano. Se o cara tinha ideia de comprar um BYD, com 25% de imposto, ele não vai comprar mais. Quem se deu mal? É uma política econômica antiliberal. E ele se diz um liberal, não consigo entender que tipo de mensagem que ele está querendo mandar. É uma queda de braço contra as políticas, digamos, woke do mundo, identitárias, etc., né? Porque ele elegeu-se com o apoio maciço da população americana, de todos os delegados, né? Fez maioria no Senado, maioria na Câmara, o Supremo deles, né? A Suprema Corte também é muito de direita e tudo, e de repente o cara me manda uma mensagem dessa de aumentar impostos, que é uma coisa absolutamente esquerdista, né? Eu não entendo, porque no final das contas você só vai prejudicar o consumidor final daqueles produtos que você está taxando. É só pensar um pouco no que aconteceu no Brasil, por exemplo, com relação às taxas das blusinhas, né? O que aconteceu? Quem foi que pagou pelas taxas da blusinha? O cara que tinha uma lojinha lá, pequenininha, que vendia roupas baratinho, ou o cara que montou uma loja de capinhas de celular, películas de celular. Era isso que o pessoal comprava na Shopee, no AliExpress e outras empresas que fazem, tipo o Mercado Livre, mas na China, vendendo aquelas coisas baratinhas, né? A minha esposa, por exemplo, comprou durante alguns anos, 2 anos mais ou menos, comprou muita coisa na Shopee. AliExpress, meu cunhado também comprou muita coisa para celular, para computador, teclado, aqueles ai meu Deus, aqueles USBs, né? Cabo de celular, cabo de iPhone, baratinho, tudo muito baratinho. De repente o governo brasileiro vem e me coloca uma porra de uma taxa enorme lá. Aí eu te pergunto, quem é que ganhou com isso, né? Porque se você deixou de comprar, o governo para de arrecadar. É a coisa mais anti-mercado, anti-comércio livre, anti-liberal que eu já ouvi na minha vida. Se você quer arrecadar mais, você não pode aumentar imposto. Toda vez que se diminui imposto, o governo arrecada mais. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. E o Trump está indo por um caminho que eu não estou entendendo, né? O que ele fez com o Zelensky, por exemplo, também não entendi, né? Porque ele deu aquela chamada no Zelensky, aí disseram que ele expulsou o Zelensky da Casa Branca. O Zelensky é o presidente da Ucrânia, está em guerra contra a Rússia, e eles estão tentando fazer um acordo. Esse aqui é o vice-presidente americano, o J.D. Vance, aqui o Trump, e eles
oprimiram ali o Zelensky, né? O Zelensky é de um país que foi invadido pela Rússia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Quem começa a violência está errado, né? Se você começou a violência, você está errado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma teoria de que o Zelensky estava alinhado a governos da esquerda europeia para tentar esse apoio financeiro que a Europa já falou que não vai dar, né? E a Ucrânia, como outros países, dependem exclusivamente do dinheiro norte-americano, né? E o cara vai para dentro da Casa Branca falar um monte de merda pro Trump, pro vice-presidente, que teoricamente é o próximo presidente americano virtualmente falando. E aí ficou aquela coisa, eu não entendi. Ficou um discurso, não sei o que vocês acham disso, se puder botar no comentário aqui no vídeo, o que vocês acharam desse embate entre o Trump, o Vance e o Zelensky na Casa Branca, na frente da imprensa mundial, transmitindo ao vivo. Tomou uma chamada, ficou quieto, e ontem mesmo ele já mandou uma nota dizendo que não, nós vamos negociar com o Trump, tá tudo certo, porque a negociação é de extração de minerais na Ucrânia, que a Ucrânia é um país riquíssimo, com muitos minerais, petróleo, ouro, prata, platina, outros metais preciosos, minérios, etc., né? E eles vão fazer essa extração de alguns minerais com empresas americanas em troca dessa ajuda militar que a Ucrânia precisa para enfrentar essa guerra contra a Rússia, né? O melhor seria que o Putin falecesse, né? Mas, como outros políticos deveriam simplesmente desaparecer, que o mundo ficaria melhor sem eles, né? Porque o Putin, a gente sabe que ele é digamos, um homicida contumaz, né? Então, assim como Kim Jong-un e esses governos ditatoriais pelo mundo afora, todos chamados de repúblicas democráticas, né? Então, eu não entendo que esse sinal que o Trump deu. Realmente o Zelensky está alinhado com algumas políticas de esquerda da Europa, tentando apoio militar, ou ele está realmente num jogo que a gente não conseguiu entender. Ou o Trump está defendendo essa política MAGA dele, o Make America Great Again, ou ele está mandando uma mensagem dúbia que eu não entendi, nem com relação a essa conversa ao vivo com o Zelensky, da Ucrânia, que acabou dando merda, e, né? Ontem mesmo o Zelensky já falou que não, que vai se alinhar com o Trump, porque ele não tem alternativa, né? E nesse discurso no Congresso americano, onde ele fala sobre essa taxação de vários países do mundo, falou do Brasil, inclusive, que vai taxar também produtos americanos no Brasil. Ele vai taxar no México a 25%, no Canadá também. O Canadá já começou a tirar produtos americanos das prateleiras do supermercado, gente, como o Jack Daniels, por exemplo, né, que é mega consumido no Canadá, né? Lá o pessoal não bebe esse whisky que a gente toma aqui, lá o pessoal toma esses bourbons, né? E eles estão tirando o Jack Daniels das prateleiras e não vão vender Jack Daniels mais. Começou uma... Aí começa uma guerra comercial, né? Uma guerra comercial que a gente sabe como é que funciona. E o Brasil, como é um país nanico economicamente no mundo, né? A gente precisa entender essa mensagem dúbia que o Trump tem dado nesses últimos tempos. Com relação às políticas woke e políticas identitárias, né, ele acabou marcando um gol ontem, né? Reafirmou, depois todos aqueles decretos assinados logo depois da sua posse, com relação a homem e mulher, não existe outro gênero, com relação a homens não vão mais praticar esportes femininos, homens não vão mais entrar em banheiros femininos nas escolas públicas americanas, municipais, estaduais e federais, nem muito menos vão participar de Olimpíadas, nem de outros esportes, né, dentro de outras competições, homens que se dizem mulher, etc. Não, isso não vai acontecer mais, né? Ele até falou sobre uma partida de vôlei que estava acontecendo e entrou uma substituta num time adversário e era um homem, né, que entrou no outro time, no time feminino, e ele deu uma cortada lá que bateu no rosto de uma atleta do time
que estava disputando a partida, que deixou a menina com a paralisia de um lado do corpo e ela não pode mais jogar vôlei, porque ela foi atingida no rosto por um corte, né, de uma sacada, né, de um homem que se diz mulher. E outras coisas que a gente viu aí. Nesse ponto ele foi eleito para isso, né? Ele teve maioria no Congresso, maioria no Senado, maioria no voto popular, maioria nos delegados, exatamente porque ele vai combater as políticas woke. Mas, de outro lado, ele coloca essas taxações, eu não estou entendendo, taxações de 20%, 25%, o México, por exemplo, né? Taxação de 25% no México, a gente pode até tentar entender com relação às políticas de imigração mexicana, de mandar mexicanos para os Estados Unidos ilegalmente. Então ele pode estar, de repente, numa guerra fiscal retórica, uma guerra comercial retórica, enquanto o México não tomar atitudes com relação à fronteira com os Estados Unidos, ele mete a taxação, né? E o Canadá, por conta do Justin Trudeau, né, que dizem que é filho do Fidel Castro, e o Trudeau, que era um esquerdista maluco, extrema esquerda, né, que fez aqueles lockdowns horrorosos e vacinação obrigatória de criança, etc., e políticas identitárias e etc., nas escolas públicas canadenses e tudo, pode ser também, né, um sinal, assim, a gente vai subir essas tarifas, mas assim, o Trump, eu estava vendo o discurso, ele falou o seguinte, que durante anos, pelo menos décadas, 4 décadas, se a gente for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já tem 70, 80 anos que os Estados Unidos ajudam o Japão, a Europa, a reconstrução da Europa com o Plano Marshall, né? Se não fosse a América, a Europa tinha colapsado completamente se não fosse a ajuda americana. É claro que tem contrapartida, né? Claro, eu sou banqueiro, eu vou financiar a reconstrução da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha, então eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu vou emprestar o dinheiro e eu preciso do retorno. Isso é o capitalismo, né, gente? São políticas liberais, né? Você aceita que eu te faça um aporte, um investimento para você reconstruir o seu país que está acabado com a guerra. Em contrapartida, é claro que eu vou ter o meu lucro, né? É óbvio, né? Agora, pelo menos 70, 80 anos de ajuda americana. Mas falando nos últimos 30 anos de ajuda americana, a Coreia do Sul, para se defender contra a Coreia do Norte, a Coreia do Sul virou esse gigante financeiro, né? Industrial financeiro, né? E ele ponderou isso, né? Pô, a gente passou as últimas décadas, 4 décadas, ajudando todo mundo, e todo mundo tarifando os Estados Unidos acima da média. Agora a gente vai fazer a contrapartida, nós vamos tarifar também. Então, mas fica uma mensagem ambígua, né? Antiliberal, eu diria. Aí tem gente que chama o Trump de um esquerdista infiltrado. Aí já não sei. O que vocês acham aí? Vamos comentar aí no vídeo, gente. Eu vou começar a fazer vídeos assim para trazer essas reflexões, né? Eu sou um libertário, né? Eu sou libertário, anti-Estado. Mas eu tenho que me alinhar atualmente com políticas liberais, né? Porque se eu for me colocar dentro de um espectro político, eu diria que eu sou da direita liberal. Da direita liberal, sou pelo liberalismo econômico. O resto não me interessa, o que você faz em casa, se você é homem, se você é mulher, se você não é isso, se você é aquilo, se você é extraterrestre, eu não quero saber, isso não é problema meu. O que você faz em casa não é problema meu, eu não quero saber. O que me interessa realmente são os pilares que eu colocaria como demografia, a quantidade de pessoas em território. Isso vai girar a roda da economia. E a economia, quanto que o Estado, esse Estado montado, esse estamento burocrático montado vai incidir sobre esse livre comércio de pessoas e produtos e as pessoas que vão para lá e para cá e que migram, emigram e fazem comércio e, né, e montam negócios e empregam pessoas. E isso é o liberalismo econômico, que a gente chama, né? Do Mises e de outros. Eu sou por esse liberalismo, né? O sonho seria o libertarianismo, mas por enquanto a gente ainda está nesse segundo degrau. Então deixa um comentário aí, comenta aí, vamos começar a fazer uns vídeos assim para tentar entender esses homens e mulheres que fazem a economia do mundo girar, né? Tanto na economia privada quanto essa economia estatal aí. Então valeu, gente, obrigado e vamos em frente aqui com Memória Capixaba. Valeu, estamos juntos aqui. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para
novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.